Hello, student! Are you good today? I hope you're very good. And today, let's see some yes/no questions. Hoje nós vamos ver perguntas de yes or no. O que tem de diferente das perguntas que nós vimos antes, teacher? Não tem nada de diferente, né? Porque nós vimos algumas questions com o verb to be em aulas passadas, mas hoje eu vim explicar o porquê de yes/no questions. Antes da gente ver isso, vamos relembrar aí como que a gente forma uma pergunta com o verb to be. Nós precisamos inverter a ordem do pronome ou nome com o verb to be. Por exemplo, numa frase afirmativa, se eu vou contar que eu sou uma professora, I am a teacher. Mas se eu quisesse fazer uma pergunta, eu tenho que colocar esse am antes do I, certo? Então, nas perguntas, nós vamos ter am I? Are you? Is she? Is he? Is it? Are we? Are you? Are they? Então, nas perguntas a gente inverte a ordem aí do verb to be com o pronome ou com o nome. Mas por que são yes/no questions? Esse é um nome específico para um tipo de pergunta, que é o tipo de pergunta que a gente responde só com yes or no. Então, tem algumas perguntas assim que a gente até pode responder com maybe, talvez, mas a maioria delas nem tem como, né? Se vocês me perguntam, are you a teacher? Você é professora? Não tem como eu responder maybe. No meu caso, yes, I am a teacher. Se eu for perguntar para você, are you a student? Você vai responder, yes, I am a student. Então, tem coisa que não tem como a gente responder com maybe. Algumas até dá, né? Ah, você vai estudar amanhã? Maybe. É bom que seja yes, tá? Mas a gente pode responder com maybe em algumas perguntas aí, principalmente quando estão relacionadas ao futuro. Mas se é algo que a gente está no momento presente, não tem como utilizar o maybe. Então, por isso que chamam yes/no questions. São perguntas que a gente só responde com yes or no. E como é algo mais objetivo, eu vou responder com yes or no, nós temos uma forma especial para responder esse tipo de pergunta, que são as short answers. Então, nós vamos ver aí algumas perguntas para ver o que são essas short answers. Example, are you a student? Se eu pergunto para alguém, are you a student? Você é estudante? A pessoa pode me responder, yes, I am. Or, no, I'm not. Isso que é uma short answer, uma resposta curta. Então, nós vamos utilizar yes or no para responder. O pronome que se refere à pessoa, à coisa que a gente está falando. E o verb to be. Só que como na negativa a gente tem que acrescentar o not, termina no not e não no verb to be, ok? Eu poderia dar uma resposta completa? Poderia. Yes, I am a student. No, I'm not a student. Mas não tem necessidade, eu posso responder de forma mais objetiva, mais curta. Então, yes, I am, or no, I'm not. Second question, segunda pergunta. Is she a good artist? Ela é uma boa artista? Is she a good artist? Yes, she is. No, she isn't. Então, nós temos aí as duas maneiras de responder, yes or no. Observe que nas respostas afirmativas, a gente vai responder yes, o pronome e o verb to be de acordo com aquele pronome, certo? 3 palavrinhas. Na negativa, a gente precisa do no, o pronome do que a gente está falando, né? Que se refere ao que a gente está falando, o verb to be, de acordo com esse pronome, e o not, 4 palavrinhas. Então, são 4 palavrinhas na resposta negativa. Porém, para ficar como 3 palavras igual na afirmativa, a gente usa a contração na negativa. Então, por isso que aqui, nas formas negativas da resposta, tem contraction. No, I'm not. No, she isn't. A gente usa uma forma de contração para poder deixar curta, tão curta quanto a resposta afirmativa, ok? Is he at home?
Ele está em casa? Is he at home? Yes, he is. No, he isn't. Are we late? Nós estamos atrasados? Yes, you are. Sim, vocês estão. Or no, you aren't. Não, vocês não estão. Are you teachers? Yes, we are. No, we aren't. Mas, Bruna, por que você sabe aí que teria que responder com we e não com I? Porque a pergunta com you tem essas duas opções de resposta. Então, nesse caso, ó, porque tá no plural, né? Olha só a primeira pergunta. Are you a student? Você é um estudante? Então, é só para mim a pergunta. Yes, I am. No, I'm not. Agora, se pergunta, are you teachers? Teachers. Plural. Então, a resposta é para mim e mais alguém, né? Alguém que tá do meu lado, pode ser mais uma, mais duas, mais três pessoas, né? Não importa, eu sei que é plural. Então, nesse caso, you significa vocês. Então, a gente vai responder com nós. We. Are you teachers? Yes, we are. No, we aren't. Are they your friends? Yes, they are. No, they aren't. Sorry, tô falando e esqueci de colocar as respostas. Yes, they are. No, they aren't. Is John your boss? O John é seu chefe? Yes, he is. No, he isn't. Então, olha só. Para a resposta curta ser realmente curta, a gente não pode falar o nome da pessoa, do objeto, daquilo que a gente está falando. A gente tem que colocar na resposta o pronome substituindo aquele nome. Então, na pergunta tá, is John your boss? Então, a gente está perguntando sobre o John, se o John é seu chefe. E aí, nós vamos responder com ele. Então, tem que usar o pronome he para substituir boss. Para substituir o John, na verdade, né? Como é nome de homem, usamos aí he. Yes, he is. Sim, ele é. No, he isn't. Não, ele não é. Ok? Então, a regrinha das short answers, das respostas curtas, é que nós temos que usar o pronome sempre para falar para responder sobre o que a gente está falando. Então, o pronome que vai vir substituindo o nome. E nas respostas curtas afirmativas, a gente não usa contraction, mas nas negativas a gente usa sim as contrações, ok? Então, essa aí é a forma da gente utilizar a short answer. Mas, teacher, dependendo da pergunta, dependendo da situação, quando eu estiver conversando com alguém, eu não posso só responder yes or no? Sim. Então, se for algo que precisa ser mais objetivo, uma conversa mais dinâmica, você pode sim simplesmente responder com yes or no, no problem, tá? Então, a gente tem essa forma mega objetiva, yes or no, a resposta curta, que é essa que a gente viu, e temos a resposta completa, que aí a gente fala toda aquela informação que foi dita na pergunta, ok? Como prática, deixa aqui nos comentários uma yes, no question e uma short answer para eu ver você praticando o conteúdo da aula de hoje. Então, deixa uma frase de exemplo aqui pra gente. E se ficou qualquer dúvida, deixa aqui também que eu te ajudo, te respondo por aqui. Right? I hope I see you in our next class. Eu espero te ver na nossa próxima aula. Deal? Combinado? See you. Bye bye.